Esse vídeo vai dar uma segunda solução, como já dissemos, para o exercício 3 da atividade 3. Então vamos rever qual que era o enunciado do problema. Faça um programa para determinar o vetor paralelo ao vetor A, sendo que ambos os vetores possuem números flutuantes, lidos pelo programa no espaço tridimensional XYZ, que tem o mesmo sentido que ele, o módulo igual a 3. Bom, nós já vimos no vídeo anterior, na primeira solução, toda a conceituação matemática, a conceituação algébrica para a solução desse problema. Vamos aqui só dar uma revisão muito rápida. Então essa solução vai sair assim, o vetor que eu procuro, que é esse vetor no mesmo sentido, ele módulo 3, é igual ao versor do módulo A, que é o próprio módulo A, dividido pelo módulo de A, que é igual ao módulo A não, é igual ao vetor A dividido pelo módulo de A vezes 3. O problema aqui fala 3. Se fosse 4 vezes 4, 5 vezes 5. Então, como é que a gente faz? A gente calcula o módulo, que é raiz quadrada. Nesse exemplo, pega os 3 componentes, eleva ao quadrado e soma, extrai a raiz, você tem um módulo. Então, você pega o vetor, divide cada componente pelo seu módulo, como aqui pede com módulo igual a 3, multiplica tudo por 3. Então você tem aqui, isso numa rápida conceituação, se você quiser ver mais em detalhe, volta lá no vídeo anterior, que tem uma solução mais passo a passo. Bom, vamos ver como é que a gente vai resolver agora aqui. O que está em questão nesse problema é o seguinte, é o vetor de informática e o vetor algébrico. No vetor da informática, você usa muitas variáveis de mesmo nome que ocupam posições contínuas na memória e o que diferencia uma da outra, já que elas têm o mesmo nome, é um índice. Então você define 20 variáveis, todas com o mesmo nome, e um índice indo de 0 a 19, você consegue acessar todas elas. Bom, isso é o vetor na informática. Na solução 1, nós resolvemos o problema de vetor algébrico usando o vetor da informática. Na verdade, o vetor da informática ele é bastante útil porque você tem o nome da variável e você tem um índice para se referenciar a uma variável qualquer desse conjunto. Esse índice ele pode ser uma outra variável que está associada a um comando de repetição. Então, toda vez que você quiser fazer uma determinada ação para todos os elementos do vetor, ou para quase todos, você coloca isso num comando de repetição, onde o índice de cada elemento do vetor da informática é a variável que vai estar indexando o for ou while, por exemplo. Então é bastante útil porque você consegue fazer uma repetição. Agora, quando você não usa o for ou while para ficar mudando o índice da variável, é meio estranho. Você não precisa necessariamente ter colocado as coisas dentro de um vetor. Você perde o grande trunfo do uso dos vetores se você não faz uso de um comando de repetição, porque você define um vetor e depois você trata cada componente, se você não tiver um for, cada componente você tem que tratar individualmente, dando o índice real, índice 1, índice 2, índice 3 no teu comando. Então, se você não vai usar repetição, não vale muito a pena você trabalhar com vetor. Você usa vetor na informática quando você vai usar repetição. Agora, se também o teu vetor não tem muitos componentes, também não vale a pena você ficar fazendo todo um for, controlando muita coisa, para fazer uma continha que vai usar 1, 2, no máximo 3 componentes do vetor. É o caso exatamente desse problema aqui. Nós temos um vetor algébrico, ele tem 3 componentes. Se eu trabalhar cada componente como uma variável isolada, por exemplo, x, y, z, e trabalhar com uma componente isolada, eu trato esse vetor num problema resolvido pelo computador sem usar o vetor da informática. Vamos ver como é que seria a solução deste problema. Olha, eu vou ler 3 variáveis. Uma variável chamada xa, outra ya,
outra ZA. São os componentes x, y, z de um vetor algébrico. E aí eu calculo o módulo desse vetor, que é a raiz quadrada de cada um dos componentes elevado ao quadrado, a soma disso. Pega cada componente, eleva ao quadrado, soma tudo, tira a raiz, você tem o vetor, o módulo deste vetor, que na verdade é o versor, né, algebricamente. Aí o meu x resultante, como o problema aí pedia módulo 3, é 3 vezes o x original dividido pelo módulo do vetor A. O y do R, que seria a variável, o segundo componente do vetor de resposta, é o y do A, o segundo componente do vetor original, dividido pelo módulo. E o z é a mesma coisa. E a gente mostra. Veja que nessa solução não há repetição, não há o comando for. Então eu tratei cada variável isoladamente. Então também não fez sentido eu definir um vetor da informática para o A e nem um vetor da informática para o R. Eu trabalhei com variáveis simples. Vamos ver como é que fica isso na programação. Então está aí, lado a lado, do lado esquerdo, o programa já codificado em C, pelo deve C++, do lado direito, o diagrama de bloco que vai resolver esse problema aqui. Aqui eu coloquei como comentário o enunciado do problema. Esse enunciado é exatamente igual ao enunciado que foi pedido no material para que os alunos fizessem o trabalho. A solução 1, o enunciado estava um pouquinho diferente, não falava que os números tinham que ser ponto flutuante, ou seja, não exigia que fossem float, e também acho que falava que o módulo era 4. Esse daqui está exatamente igual ao enunciado proposto, mas a solução do exercício 1 também está correta. Bom, então quais são as diferenças aqui? Aqui eu defini essas variáveis, o x do vetor A, o y do vetor A e o z do vetor A. Embora x, y, z componham algebricamente um vetor, aqui eu não estou tratando esses valores como um vetor da informática, eu estou tratando como variáveis simples. E o x, y, z da resposta também. Então, aí a solução vai ficar um pouquinho mais direta, porque eu não vou usar comandos de repetição. Essa parte do programa é igual ao do programa anterior, exceto que quando eu faço a leitura, eu leio no XA, no YA e no ZA. Não dentro de um índice 0, índice 1, índice 2, porque o meu A não é um vetor. Tá? Então eu leio separadamente, nessa e nessa variável. Bom, daí para frente o cálculo do módulo do A, o que é? Pega cada um dos componentes, x, y, z, eleva ao quadrado. Aqui, para não ter que usar a função de eleva ao quadrado, multipliquei por ele mesmo. O y multipliquei por ele mesmo. O z multipliquei por ele mesmo. Somei tudo e extraí a raiz quadrada. Pronto. Esse é o módulo do vetor A, composto pelo x de A, y de A e z de A. Uma vez feito isso, eu mostrei como, mesmo jeito que eu mostrei no programa anterior, eu mostrei esse resultado aí do módulo de A, mostrei aqui com 2 decimais, né? Mostrei então quanto ele está valendo. E aí eu faço o cálculo, como o problema pede aqui módulo 3, então é 3 vezes, então o x da resposta é igual a 3 vezes o x do vetor A dividido pelo módulo de A. O y do vetor de resposta é igual a 3 vezes o y do vetor A dividido pelo módulo de A. E o z da resposta é igual a 3 vezes o z do módulo A dividido por A. E aqui eu mostro, então, numa única linha, eu mostro todos os resultados, sem ter que fazer comando de repetição, né? Pulo linha, dou uma tabulação, escrevo R igual, abre parênteses, apresento o primeiro componente, que é o x da resposta, com 2 decimais. Você podia aumentar para 3, 4 decimais, não importa. O y, o segundo componente, é o y vetor resultante, e o terceiro componente. Então, se eu executar, vamos compilar e executar. Vamos ver aqui, ele está executando, está compilando. Vamos ver aqui. Então, ele está pedindo o x, y, z. Vou colocar esses valores, ele me coloca lá esses resultados.
O resultado saiu um pouquinho diferente do resultado com o mesmo vetor de entrada, saiu um pouquinho diferente do anterior, porque lá eu fiz com o módulo 4, aqui eu estou fazendo com o módulo 3 de acordo com o enunciado. Mas se eu mudar aqui para 3, de 3 para 4, vai ficar igualzinho do problema na solução 1. Bom, é importante então a gente discutir esses assuntos, né? Fica meio confuso, o vetor algébrico, o vetor da informática, quando usa um, quando usa outro, mas em suma, se você vai usar vetor na informática e não vai fazer uso de um comando de repetição, ou não vai fazer muitas operações com muitos vetores, talvez não valha a pena você ter o vetor da informática. Você trabalha com variáveis simples, como foi feito aqui, e a coisa sai muito mais rápido, muito mais simples de fazer. O tempo de execução vai ser sempre menor que o outro. Bom, ok, isso então encerra o exercício 3 da atividade 3.